E hoje eu venho trazer mais uma videoaula para vocês, agora falando sobre sucessão ecológica. Isso mesmo, esse conteúdo é extremamente importante, essa temática é essencial para o seu aprendizado dentro da ecologia. Então observe bem que falar de sucessão ecológica é falar da origem e desenvolvimento de uma comunidade. E lembrar que essa origem e desenvolvimento de uma determinada comunidade ela pode ser de dois tipos básicos. Mas antes de discutir um pouco sobre sucessão ecológica, suas características, como ela é constituída, eu vou sair da frente da câmera para que vocês possam realmente tirar um print medonho e ao tirar esse print eu volto para a gente discutir um pouquinho, tudo bem? Vou sair da câmera, tire lá o print de vocês e eu venho para explicar as características de sucessões ecológicas primárias, secundárias e suas particularidades, fechou? Vai lá! Observe bem, pessoal, que falar dessa sucessão ecológica, como eu falei, ela tem duas origens. Na verdade, ela tem duas formas de acontecer. A sucessão ecológica primária, ela vai acontecer geralmente por fatores naturais. Por exemplo, uma erupção vulcânica que dá origem a uma ilha no meio do oceano, como as Ilhas Galápagos. Observe bem que dessa forma a erupção vulcânica expeliu as suas lavas vulcânicas e essas lavas se solidificaram, viraram rochas, pedras, e essas pedras nuas e consequentemente sem nenhum tipo de vegetação ou de organismo vivo sobrevivendo ali. É importante entender, pessoal, que nesse primeiro ponto nós iremos ter uma rocha nua, um solo que nós denominamos também de solo virgem. Observe aqui, uma forma de entender a sucessão primária é entender que ela é causada por fatores naturais, como as erupções vulcânicas. E observem bem que eu tenho aqui esse solo, como mostra aqui esse desenho, onde ele está totalmente nu, eu não tenho nenhum tipo de vegetação. É importante entender, pessoal, que fatores bióticos e abióticos irão fazer parte dessas comunidades que participarão desse processo de sucessão ecológica. É interessante também a gente lembrar que dentre os fatores abióticos, fatores que são essenciais para que uma determinada comunidade possa, de certa forma, se desenvolver passando pelos estágios da sucessão ecológica, são clima e solo. Então, dois fatores abióticos extremamente importantes que eu deixei anotado para vocês, que é o clima e o solo. Consequentemente, a depender do clima e do solo, esse clima e esse solo irá favorecer um crescimento mais rápido ou um crescimento mais lento. Contudo, é interessante você lembrar que a sucessão ecológica primária ela é sempre mais lenta do que a sucessão ecológica secundária que nós vamos discutir daqui a pouco. Observe que ao originar uma determinada área ou um solo, nós teremos o primeiro processo da sucessão ecológica, na verdade, o primeiro processo da origem de alguns organismos. E é importante entender, pessoal, que os organismos que ali irão, de certa forma, se adaptar, serão organismos autótrofos, como as algas verdes, assim como uma relação mutualística entre algas e fungos, chamados líquens. É importante a gente entender que esses serão os primeiros organismos a se pré-estabelecer nessa comunidade que está se originando. E é importante a gente entender que processos de dispersão irão acontecer devido ao vento. Quando eu falo processo de dispersão, eu quero dizer processo de dispersão de sementes. Assim como a água pode trazer em regiões de ilha as sementes também em suas ondas. É interessante, pessoal, a gente entender que, como eu disse, o processo de sucessão ecológica ele vai estar determinado por fatores bióticos e abióticos que irão, de alguma forma, interagir ao longo desse processo. Entendam bem que a primeira região, ou a primeira fase que nós denominamos de sucessão ecológica, nós vamos chamar de ecese. Na fase da qual nós denominamos ecese, pessoal, é uma fase essencial e essa fase da qual nós caracterizamos como ecese é o início dessa comunidade. Logo, nós vamos ter ali espécies como as algas e espécies como algas e fungos formando uma associação mutualística denominada de líquens. Entendam bem aqui, pessoal, que na ecese é tudo muito minúsculo, é tudo muito simples.
autótrofos são muito simples. Em consequência disso, nesse processo nós vamos ter uma produtividade primária líquida muito baixa. Entenda bem que falar de produtividade é falar de dois tipos: a produtividade primária líquida e a produtividade primária bruta. O que é a produtividade primária bruta? É toda a obtenção de massa, de certa forma, através de processos fotossintéticos que esses seres autótrofos irão constituir. Contudo, a produtividade primária líquida é aquilo que nós temos como processo de sobra depois que os consumidores fizerem uso dessa energia. Observe aqui comigo, pessoal, que a segunda etapa nós vamos denominar de série, a segunda etapa da sucessão ecológica. Na série, observe bem, nós teremos aqui um início de formação mais robusta desses autótrofos. Então, nós encontraremos já plantas de médio porte, como arbustos, briófitas, pteridófitas e um princípio básico de gimnospermas. Observem bem que na série nós teremos o início dessa vegetação e podemos encontrar também alguns animais, principalmente microscópicos, assim como alguns outros grupos como protozoários, bactérias, fungos e animais invertebrados estando presente nesse ambiente. Depois desse processo, é importante a gente entender também que na série a gente já tem um crescimento maior de autótrofo e mais precisamente esse crescimento já dá uma produtividade líquida muito maior, porque eu estou produzindo muita biomassa, assim como muito oxigênio e consequentemente essa biomassa ela não tem os consumidores para acabar destruindo-as, consequentemente elas irão crescer em abundância, então a produtividade total bruta será muito maior e quando você fizer, de certa forma, a diminuição da produtividade primária bruta versus a produtividade primária líquida, você vai ver que você vai ter aí um prejuízo muito pequeno. Então dizemos logo que a produtividade primária líquida ela é muito maior. Observem aqui, pessoal, que a outra forma ou etapa da sucessão ecológica é quando a gente chega à sucessão ecológica no estado de comunidade clímax. O que é a comunidade clímax? É quando eu já tenho uma vegetação pré-estabelecida de um ecossistema, de um bioma. Em consequência disso, quando eu tenho essa comunidade pré-estabelecida, o que eu vou obter aqui? Vou obter aqui já grandes vegetais como pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, além de muitos animais como coelhos, como aves de diferentes espécies e árvores e vegetações de diferentes espécies. Consequentemente, concorda comigo que eu vou ter aí um ecossistema pré-definido, que eu chamo de comunidade clímax. Nesse conceito, essa comunidade ela tem uma grande produção de biomassa, ela tem uma grande produção de oxigênio, mas, em consequência disso, eu também já tenho uma grande quantidade de organismos como consumidores sobrevivendo ali. Nesse contexto, pessoal, é importante você lembrar, ainda que a produtividade primária bruta seja grande, de certa forma, a produtividade primária líquida vai ser muito pequena, porque quando eu pegar o tamanho da biomassa produzida e, em consequência disso, o que os seres heterótrofos irão consumir, o que vai me sobrar é muito pouco. Então, observe, enquanto na série a produtividade primária líquida é muito grande, na comunidade de clínicas a produtividade primária líquida é pequena e o que é grande aqui é a produtividade primária bruta, ou seja, a produção é muito grande, mas em consequência também o consumo é grande, logo a produtividade primária líquida, ou seja, quando eu faço a conta do total da produtividade primária bruta menos a produtividade primária líquida, eu vou ter lá um respaldo muito pequeno em valores. Então observe bem que eu fiz aqui um gráficozinho para você entender. Observe que eu estou avaliando a produtividade primária, de certa forma, bruta e líquida, mas em consequência disso eu estou avaliando apenas o estágio clímax. No estágio clímax, o que nós temos? Uma produtividade primária líquida baixa, mas eu terei maior biodiversidade, maior produtividade primária bruta em uma comunidade clímax. Então esse gráfico, ele nos demonstra algo muito interessante que pode ser cobrado nas provas de Enem, de vestibulares, então fique atento aí. No estágio
da sucessão ecológica na comunidade clímax, eu terei alta biodiversidade, alta produtividade bruta, mas a produtividade primária líquida ela vai ser baixa devido ao consumo ser muito maior. Tudo bem? Agora, pessoal, observe que do outro lado nós teremos aqui o que nós denominamos de sucessão ecológica de origem secundária. Essa sucessão ecológica de origem secundária nós vamos denominar de sucessão ecológica causada por vias antrópicas, ou seja, quem vai causar a sucessão ecológica secundária, na verdade, serão agressões diretas do próprio homem ou indiretas provenientes do homem também. Por exemplo, as queimadas de grandes áreas, de grandes ecossistemas, ou então desmatamento de grandes áreas ou de grandes ecossistemas, inundações devido a acidentes que podem acontecer com barragens como Brumadinho e outras mais. Observem que toda aquela área foi destruída, ou pela queimada, ou pelo desmatamento, ou pelo desmoronamento de barragens. Observem só que a comunidade foi destruída, ou seja, toda aquela comunidade antes clímax foi destruída, e o que eu vou ter ali nada mais, nada menos é do que uma comunidade totalmente assolada. Observem bem que essa comunidade ela irá se reerguer, ela irá se reconstituir, mas é importante lembrar, isso vai demorar anos. E nesse processo, pessoal, observem aqui que o primeiro processo que nós vamos ter também é a ecese, mas nesse caso eu tenho aqui a comunidade totalmente devastada, e o que eu vou ter aqui é pequenas plantas, ou no caso de desmatamento, troncos de árvores cortados, mas ao longo dos anos esse ecossistema também irá se refazer. Então observe que na ecese, quando foi tudo destruído, nesse caso aqui a produtividade primária líquida ela é muito baixa, os animais heterótrofos dessa área geralmente são destruídos, em consequência disso nós temos a segunda etapa, que é a série. Na série, observem que eu já estou aí observando uma formação de uma área, de uma região. Em consequência disso, eu vou ter aqui arbustos e pequenas árvores surgindo, surgimento de alguns animais, e o PPL, que é a produtividade primária líquida, ela já vai aumentando. Então observe que a produtividade primária líquida ela vai aumentar nessa fase de série. E, em consequência disso, o outro processo que nós temos é a comunidade clímax também, onde totalmente aquela comunidade, depois de anos, ela foi pré-estabelecida e, consequentemente, conseguiu novamente sobrepor aquele ambiente. Então é importante a gente lembrar que na sucessão ecológica eu tenho um processo, e esse processo é um processo lento e que fatores importantes como os fatores abióticos irão sim favorecer ou não um melhor aproveitamento ou um pior desenvolvimento desses organismos. Observe aqui que na população clímax é essencial, pessoal, esse tópico aqui. Na população clímax eu tenho maior biodiversidade, eu tenho maior produtividade bruta, mas quando eu consigo colocar produtividade primária bruta menos aquilo que é consumido pelos organismos heterótrofos, em consequência disso eu vou ter uma produtividade primária líquida muito baixa. Por isso falamos que ambientes e ecossistemas como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, não são o pulmão do mundo. Por que eles não são o pulmão do mundo? Porque toda a produção que eles geraram no processo de fotossíntese, liberando oxigênio e armazenando glicose, vai ser para a manutenção do próprio ecossistema. Isso, pessoal, é extremamente importante. Eu espero que você tenha entendido essa aula sobre sucessão ecológica, uma temática muito importante e que, de certa forma, é simples de se entender. Só lembrar os processos, as fases, e eu não tenho dúvida que você vai arrebentar na prova do Enem e dos vestibulares. Eu conto com você nas próximas aulas, na verdade todas as terças e quintas nós temos videoaulas novas, e se essa videoaula te ajudou, se essa aula foi proveitosa para você, eu peço que, se você quiser, compartilhe esse vídeo, assim como se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e indique para os seus amigos, para que nós possamos ajudar outras pessoas também a, de certa forma, entenderem conteúdos essenciais na biologia. Pessoal, um forte abraço, até mais, tchau!